que você começou esse trabalho? A morte do Celso Daniel foi em 2002, né? De lá para cá, como é que se confeccionou esse trabalho, esse livro? Conta pra gente. Pois é, como você disse, são 4 anos de pesquisa. Eu comecei em janeiro de 2012, quando o Celso Daniel, né, a morte dele, completou 10 anos. E 10 anos sem um desfecho definitivo na justiça. Naquela época, apenas um dos réus havia sido condenado. E todos os outros bandidos, inclusive o acusado de ser o mandante do crime, exatamente, Sérgio Gomes da Silva, apelidado de Sombra, que morreu há um mês. Muito bem, e desde então eu passei a pesquisar tanto os processos como a parte de entrevistas e a tentar localizar tanta gente, de testemunhas a envolvidos, direto ou indiretamente, inclusive aos casos correlatos, as mortes misteriosas que cercavam o caso Celso Daniel. Depois, se você quiser, a gente pode falar sobre elas. Vamos. Então foi um trabalho longo e efetivamente a escrever o livro, a colocar no papel tudo aquilo que eu havia pesquisado há 1 ano e meio, né, de janeiro de 2015 até junho desse ano, quando eu entreguei já revisado o livro, os originais, para a editora Record. Bom, para a gente tentar trazer aqui para o nosso ouvinte uma situação cronológica, né, da morte de Celso Daniel, a gente sabe que muitos ouvintes já são fanáticos até por esse assunto, né, fazem ali as conexões políticas que tem ou não a ver, né, porque o Celso Daniel era o prefeito de Santo André, por parte do Partido dos Trabalhadores, né, mas antes da gente chegar nesses desdobramentos, refrescar um pouquinho a memória do nosso ouvinte. Em quais circunstâncias Celso Daniel foi morto? Só para a gente recapitular o caso. Muito bem. Celso Daniel jantava com um ex-segurança e que havia então se tornado um próspero empresário do ramo de transporte público no Brasil, chamado Sérgio Gomes da Silva, o Sérgio Sombra, num restaurante bastante conhecido na região da Avenida Paulista, na Alameda Santos, na noite do dia 18 de janeiro de 2002. Naquela época, ele havia se afastado das suas funções como prefeito da cidade de Santo André, uma gestão muito bem avaliada, uma das vitrines do PT para aquele ano de 2002. É importante a gente lembrar que foi o ano da mais promissora e depois vitoriosa campanha do PT na sua história, que foi a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Celso Daniel havia se afastado. Que já tentava há anos, né, Silvio? Desculpa te cortar, mas o Lula, na época, tentava há anos um posto de presidente da República. Justamente. Em 2002, a campanha mais promissora, né, o avião estava ali em proa de subida, vamos dizer assim. Ele tinha chances reais de ser eleito, né? Então ele escolhe, o Lula, né, escolhe o Celso Daniel para ser o coordenador da sua campanha. Por isso o Celso se afasta das suas funções da prefeitura e passa a se dedicar a preparar a campanha, o projeto de governo do Lula. Muito bem, depois daquela conversa dele e do Sombra, eles deixam o restaurante já lá por volta das 11 horas da noite, numa sexta-feira, 18 de janeiro de 2002, a bordo de um Jeep Pajero blindado de última geração, dirigido pelo Sérgio Sombra. O Celso Daniel estava no passageiro e numa região da cidade de São Paulo, ali perto da Zona Sul, perto da Anchieta. Os seus ouvintes devem saber, a região é conhecida como Três Tombos, né? No cruzamento de duas avenidas que levam o nome de Nossa Senhora da Saúde. Naquele cruzamento, o carro deles é cercado por uma Blazer e por um Santana, com, segundo os inquéritos oficiais da polícia, 6 homens a bordo, armados até os dentes, e eles descem e atacam o carro do Celso Daniel, né? Atacam proferindo tiros ali, Isso, né? Inicialmente a Blazer chega a ralar com o Pajero, porta com porta ali, né? Um arrebatamento, e depois eles descem fortemente armados, inclusive com uma submetralhadora Uzi. E eles disparam contra a Pajero, né? Contra um pneu, e tem também tiros contra o carro. Bom, nesse instante é que começa a mística do caso Celso Daniel. Os mistérios do caso Celso Daniel. Por quê, Silvio? Porque a Pajero,
ela subitamente ela perde a tração do motor, né? O motor gira em falso, o carro não sai do lugar ali naquele... E o carro era guiado pelo Sérgio Sombra. Segundo Sombra, o carro não sai mais do lugar, começa a ter uma pane. E, junto disso, as portas da Pajero blindada, né? Destravam. Misteriosamente elas destravam. E o Celso Daniel é arrancado de dentro do carro e colocado em outro carro, né? Na Blazer, no caso. Que sai em arrancada em direção à favela Pantanal, no município de Diadema, vizinho de São Paulo. Ali a polícia já trabalhava Então, aí com essa possibilidade do sequestro mesmo. Sim. Não foi um roubo ali Esse é para o levar momento o carro em que- nem nada. Nada. Esse é o momento em que ele é efetivamente sequestrado. Ele foi raptado nesse instante. Certo. Então, o Sérgio Sombra sai do carro com uma pistola na mão, que ele não sacou, ele diz não ter sacado durante a ação dos bandidos. Importante também a gente pensar, por que será que sequestram o passageiro e não levam o motorista, né? É estranho, Mas mais bom, uma pendência. continuamos Vamos. a nossa longa lista de mistérios. E a partir de então, os moradores ali chamam a polícia militar, né? O livro começa justamente com um dado aí inédito na história, que é o rádio da PM naquele momento, narrando os pedidos. Olha, tá tendo um tiroteio aqui, tem um carro, uma Blazer, tem um outro na escolta e etc. Bom, aqui eu já te adianto um dado novo. As investigações mostram, concluíram, as investigações da polícia concluíram que esses dois carros, como eu disse, a Blazer e o Santana, atuaram no arrebatamento, no sequestro do prefeito. Eu escrevo e digo que 3 carros estavam na cena do crime e não 2. Tem pelo menos 2 testemunhas no livro dizendo isso. Seguimos. Da favela Pantanal, o Celso Daniel é levado para um cativeiro na região de Itapecerica da Serra, de São Lourenço da Serra, e o corpo dele é encontrado morto por volta das 7 horas da manhã do domingo, dia 20, estirado numa estradinha de terra na região de Juquitiba, cravejado com 8 balas, com 8 tiros. E bom, é um sequestro que terminou em morte, na morte de uma figura política importantíssima para o PT. O Celso Daniel, como eu disse, era o coordenador da campanha do Lula, certamente seria ministro poderoso do governo Lula. Na época os jornais falavam que ele chefiaria uma pasta como planejamento, fazenda, enfim. E, para finalizar, mais uma curiosidade, vamos usar esse termo, um sequestro que jamais foi precificado. Como assim precificado? Ninguém nunca ligou para pedir resgate. Teria sido um sequestro? Eis a primeira pergunta. Eis a primeira pergunta. Aliás, eu tenho tantas perguntas, os ouvintes estão mandando aqui. Vamos a elas. Estou recebendo o Silvio Navarro, jornalista que escreve o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Aliás, essa capa tá fantástica, viu? Parabéns. A capa traz figuras... Bom, vamos lá. O ex-presidente Lula. O Lula está aqui, o Sombra. O Sombra, o ex-ministro José Dirceu, que na época dirigia o PT. O empresário Ronan Maria Pinto, também importante nessa história. E o ex-secretário da prefeitura, Klinger de Oliveira. Olha, eu tenho uma dúvida sobre a circunstância do encontro do corpo de Celso Daniel. Uhum. Eu não cheguei a cobrir esse caso no início, mas eu ouvi dizer que o corpo de Celso Daniel foi encontrado com a cueca virada do lado contrário, e isso simbolizaria uma traição por parte dele. É verdade ou é mito isso, Silvio? É uma curiosidade minha em relação ao corpo de Celso Daniel. Essa história surge a partir da investigação do delegado Romeu Tuma Júnior. Naquela época, o delegado chefiava a seccional de Taboão da Serra. E o corpo foi encontrado na região de Juquitiba, que está sob a jurisdição da delegacia dele.
Dr. Romeu Tuma foi um dos primeiros delegados, uma das primeiras autoridades a chegar ao local onde o corpo estava estirado, e ele, inclusive, ele escreveu um livro, já está no segundo volume, na verdade, do livro dele, Assassinato de Reputações, e no livro dele ele fala sobre a questão de o Celso Daniel estar com a cueca do avesso. E aí? Sobre as roupas do Celso Daniel, aí sim eu posso te dizer aquilo que eu encontrei na pesquisa, nos autos, nos documentos, as pessoas com quem eu conversei. O Celso Daniel, inicialmente, as câmeras do restaurante onde ele jantava informam que ele estava com uma camisa azul de manga curta, né? Uma calça bege. Quando ele foi encontrado estirado em Juquitiba, Celso Daniel usava uma calça jeans, inclusive da marca Leves, e camisas de mangas longas, né? Daí nasceu a suspeita de que as roupas dele teriam sido trocadas. E as suspeitas só pioraram a história porque aquela calça jeans que ele usava, segundo a namorada dele na época, era dele. Ou seja, teria sido retirado do apartamento dele no momento em que ele estaria sendo foi sequestrado. Isso tudo foi levantado. O livro aborda todas essas questões. Assim, importante dizer também o seguinte, eu estou aqui narrando uma pesquisa, né? Tudo que eu estou dizendo, eu não produzi um inquérito, eu produzi um livro. Então eu narro tudo aquilo que eu encontrei ao longo dos autos. O livro é técnico, o livro não tem achismos. É um livro totalmente calçado na prova técnica. O processo do caso Celso Daniel, o processo físico lá, que ainda corre na vara de Itapecerica da Serra, para você ter uma ideia, Camila, ele tem hoje cerca de 20 mil páginas. Nossa! Não é exagero dizer que aquele processo, né, física, papelada, só sai lá da vara de Itapecerica da Serra dentro de um furgão, dentro de um assaveiro, porque não dá para transportar no porta-malas de um carro aquele processo. Todos os outros inquéritos apensados a esse caso, porque tem outras mortes tantas, como a gente falou, que são correlatas ao caso. Essas mortes também foram investigadas. Toda a parte de biblioteca e etc. Então, assim, tudo tem. O livro tem datas, tem os documentos de onde as informações foram tiradas, todas. Então, eu acho importante fazer esse registro, porque nenhum crime na história recente do Brasil, na minha opinião, mexeu mais com o imaginário popular do que a morte do prefeito Celso Daniel. E mexe até hoje. Por todas as circunstâncias que envolve. Era um político poderoso, um partido que depois chegaria ao poder, principalmente porque havia um enorme esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Traz pra gente como que funcionava esse esquema de corrupção lá em Santo André, na época em que Celso Daniel era prefeito. O esquema de corrupção montado para sugar o caixa da prefeitura de Santo André e abastecer um caixa 2 para o PT, naquele ano especificamente para eleger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui mais uma vez eu digo, eu não estou dando opinião, estou dando informação. Tem sentença sobre essa propina. Né? As figuras foram condenadas e o PT também condenado por desvio de recursos lá em Santo André, sentença ainda em primeira instância na primeira vara criminal de Santo André. E as figuras que eu vou citar foram condenadas. Certo. Pois bem, havia um esquema montado, na ausência do Celso Daniel, inclusive, quem comandava as ações da prefeitura era um supersecretário chamado Klinger de Oliveira Souza. Alguns nomes a gente vai lembrando da época, viu? Lembrando. E o Klinger, que dava as ordens na ausência do Celso Daniel, operava também esse esquema, segundo o Ministério Público o acusou, segundo a Justiça, em primeira instância, o condenou. Havia um grande empresário interessado em contratos de transporte público na cidade, chamado Ronan Maria Pinto, também condenado pela primeira vara criminal. E, recentemente, trazido ao noticiário político-policial, porque foi preso numa das fases da Operação Lava Jato, batizada de Carbono 14. Muito bem, então você tem empresários, outros também são citados no livro, você tem um supersecretário, né, que passaram a operar ao lado de Sérgio Gomes da Silva, segundo as investigações da promotoria, um caixa 3. Eles começaram a pegar
para si, para enriquecimento próprio, dinheiro que deveria ser desviado para um caixa 2. É o ilícito do ilícito, é o roubo do roubo. Né? Ladrão que rouba ladrão não tem 100 anos de perdão, hein? Isso aí não cola, essa não cola. Então, em vez de desviar o dinheiro para o caixa 2 que abasteceria o partido, esses elementos enriqueciam os próprios bolsos, é isso. E esse foi justamente o assunto do jantar entre o Sérgio Gomes da Silva e o Celso Daniel no restaurante. O Celso Daniel carregava um envelope onde pode-se ler um nome na capa, Gilberto. Gilberto é Gilberto Carvalho, que uma figura conhecida, na época era secretário de governo, havia sido secretário de comunicação da prefeitura e que foi colocado na prefeitura de Santo André pela direção do PT, justamente para ser os olhos da direção do PT ali. Importante a gente lembrar que Gilberto Carvalho foi braço direito do ex-presidente Lula durante anos. Né? Ficava e ainda dá as cartas, não dá na política? Ainda opera na estrutura partidária. Né? Certo. Gilberto Carvalho ficava na antessala da presidência da República enquanto o Lula presidiu o Brasil. E depois que o Lula deixou a presidência do Brasil, quando a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu, ele continuou lá para ser os olhos e os ouvidos do Lula no Palácio do Planalto. Então, Gilberto Carvalho. Bem, Gilberto Carvalho era o nome que estava escrito segundo as investigações nesse envelope. O que havia nesse envelope? Havia planilhas mostrando que justamente, eu citei aqui 3 pessoas, mas até entre outras, estavam enriquecendo. E aquele ano era um ano muito importante. A Prefeitura de Santo André, como eu disse, era uma das vitrines mais importantes do PT para aquelas eleições, para que o projeto político, hoje a gente sabe que era um projeto de poder, pelo menos essa é a minha opinião e conclusão, Santo André era uma vitrine importante para ser investigada. Aquele pessoal era um pessoal que daria trabalho numa eleição, porque a imprensa iria chegar a eles. O Ministério Público já estava no pé do Celso Daniel e no pé daquele pessoal todo, justamente investigando a propina. Então era preciso tirar aquele pessoal de cena naquele ano. Era preciso estancar aquilo, porque as cortinas estavam escancaradas demais, vamos dizer assim, para uma eleição tão importante como a eleição do Lula. Que se avizinhava, né? Estava bem perto. Aí você tem políticos, caixa paralelo, empresários interessados em contratos públicos, mas dispostos a repassar uma parte para campanhas do PT, e outras figuras que enriqueceram ilicitamente com esse dinheiro. Qualquer semelhança com o que se viu no Mensalão e no Petrolão não é mera coincidência. Né? Santo André, foi em Santo André que a coisa começou. Santo André foi o projeto piloto, foi o laboratório de um esquema de corrupção que mais tarde foi reproduzido em larga escala nacional e a gente viu. A gente está vendo o que está acontecendo aí, o que a Lava Jato descobriu, né? Tem várias perguntas aqui de ouvintes. A gente está tentando desmistificar algumas coisas, né, Silvio? Porque tem muita lenda ainda sobre esse assunto, mas tem muita coisa que é verdade. Podemos fazer uma rodada de perguntas aqui dos nossos ouvintes, Silvio? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o ouvinte Rogério Carvalho, de São Paulo, está falando: boa tarde, Camila. Eu comprei o livro do Silvio hoje. Obrigado. É Rogério? É o Rogério Carvalho. Espero que você goste. Quero conhecer mais um pouco dessa história que até hoje não foi esclarecida direito, né? Você falou que, bom, tem processo ainda rolando na justiça, né, ô Silvio? Na verdade, o processo do homicídio, né, o caso ele não foi 100% solucionado, Camila, pelo seguinte, parece incrível, né? Nós estamos falando de um crime que vai fazer 15 anos, mas não foi, porque o advogado do Sérgio Sombra, que, como eu disse, o Sombra morreu há um mês. O advogado dele conseguiu que o caso voltasse praticamente a estaca zero por uma questão jurídica. Segundo ele não teve, na época das oitivas, né, da fase de instrução, a chance de interrogar alguns dos acusados e, por conta disso, o caso voltou para Itapecerica da Serra, lá para as fases iniciais do processo. E seria, inclusive, reaberto, retomado agora em outubro. Mas o principal interessado nisso, porque dos 7 acusados pelo Ministério Público, somente o Sérgio Sombra nunca foi levado a júri popular. Estranhíssimo também, né? Defendido por um advogado criminalista muito bom.
que conseguiam um habeas corpus para tirá-lo da cadeia. O Sérgio chegou a ficar preso durante 7 meses, mas solto nas férias do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, pela caneta do ex-ministro Nelson Jobim. Então, o Sombra morreu. Ele era o principal interessado. Os outros 6 acusados foram sentenciados a penas altíssimas, cumprem pena em presídios de segurança máxima, até porque eles têm outras condenações. Esses criminosos estão detidos num local inalcançável. Estão presos nas melhores penitenciárias. Melhores não é um bom adjetivo para falar de penitenciária, mas enfim, as mais seguras. Ah, sim. O ouvinte Gilberto do Tatuapé está perguntando se foi uma morte política. Você que se dedicou aí 4 anos, né? Porque a gente fica muito no achismo, né? Acompanhando por fora, assim. Você já tem uma definição sobre isso? Foi uma morte política, o assassinato do Celso Daniel ou não? Camila, Gilberto, a minha ideia foi reconstituir o caso no limite e montar um mosaico para que o leitor termine o livro com as suas próprias conclusões sobre o caso. É um livro técnico, como eu te disse. Não há, no aspecto técnico, no aspecto processual, documentos, confissões, testemunhas, provas de que o PT mandou matar o Celso Daniel. No aspecto técnico isso não existe, mas todo tipo de conclusão, e aí quando você fala sobre crime político, é importante a gente lembrar também o seguinte: num primeiro momento, quem levantou voz, quem levantou a bandeira de que se tratava de um crime político foi o próprio PT. Né? Quando num evento ali na própria missa, né, do Celso Daniel, num evento antes até, digo mais, logo no dia 21, na segunda-feira, tem um evento, no domingo também tem ali, estamos falando de janeiro de 2002, um evento ali religioso pela morte do Celso Daniel. Figuras como José Dirceu, que na época comandava o PT, saíram com esse discurso: olha, foi um crime político. Tem uma frase ótima para o Gilberto, que fez a pergunta, Camila. Naquele dia, o ex-presidente Lula, dirigente máximo do PT, e que viria a ser presidente da República nas eleições daquele ano, durante o cortejo do Celso Daniel, naquele dia não, naquela semana, né, quando o Celso Daniel é enterrado. Enquanto o caixão dele era levado ali para o carro de bombeiros, para percorrer as ruas da cidade em direção ao cemitério a céu aberto, ali, né, muita comoção, ele fez um discurso. E ele disse a seguinte frase, abre aspas para o ex-presidente Lula: estou convencido, Celso Daniel, de que sua morte possivelmente foi planejada e que sua morte possivelmente tem gente graúda por trás dela. Essas são palavras do ex-presidente Lula. Hoje, o PT e o ex-presidente Lula certamente querem que essas palavras sejam removidas da história. Porque quando a corrupção emerge, quando se descobre que havia um enorme esquema de corrupção por trás da prefeitura de Celso Daniel, e quando coisas misteriosas começam a acontecer, quando a polícia e o Ministério Público não chegaram a conclusões similares sobre esse caso, obviamente que foi um crime urbano, e também o livro também traz as escutas feitas pela Polícia Federal logo após a morte do Celso Daniel. E aí, o que eles capturaram nessas escutas? Essas escutas mostram figuras importantíssimas do PT. Essas escutas foram destruídas a pedido da Justiça, à época a pedido do juiz federal Rocha Matos. O Rocha Matos mandou destruir essas escutas telefônicas? Exatamente, atendendo a um pedido da defesa de um dos petistas envolvidos, vamos dizer assim, citados. O motivo: segundo a Polícia Federal, vamos pontuar aqui, a Polícia Federal em 2002 era comandada pelo governo do PSDB e não do PT. Certo, 2002 Lula não era presidente ainda. Em 2003, quando a Polícia Federal retoma o caso, já sob a coordenação do governo petista, a Polícia Federal não investiga mais nada. Mas o que acontece? Essas escutas foram montadas ali na Prefeitura de Santo André, supostamente para investigar um esquema de narcotráfico na Prefeitura de Santo André. Só que quem ouviu as escutas, e o Rocha Matos ouviu, por exemplo,
este autor ouviu, por exemplo. Você ouviu? Quem ouviu essas escutas? Essas escutas foram citadas, algumas delas, inclusive, saíram na imprensa nos anos depois, muitos anos depois. Essas escutas mostram que a última coisa que se tem ali, era investigação de narcotráfico. E sim, elas foram feitas para apurar a morte do Celso Daniel. É isso que o Rocha Matos concluiu. 2. Essas escutas mostram que o Celso Daniel era, para usar as palavras do Rocha Matos, um morto pouco querido. Não há lamentação ali pela morte do Celso Daniel por ninguém. O que há ali é um enorme esforço para tentar blindar o PT das investigações, especialmente do cerco dos promotores de Santo André. Blindar o PT, blindar o Lula, que concorreria naquele ano, e proteger figuras centrais do PT. Tudo, segundo as palavras de quem está conversando ali, de quem está dialogando naquelas chamadas, sob coordenação do ex-ministro José Dirceu. Gilberto Carvalho é uma das figuras que mais aparece ali. Olha só. Bom, então, que pena que foi destruída, né? Mas temos um relato, ainda bem que você ouviu para trazer essa história pra gente, né, Essas Silvio? escutas também, elas têm forte edição, elas foram editadas, elas têm frases e diálogos interrompidos. Que talvez a gente nunca vá saber, então. É muito provável. Nunca. Muito provável que a íntegra, se a decisão do juiz Rocha Matos foi cumprida, a íntegra nunca mais será revelada. Olha, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão Silvio Navarro, jornalista que lança o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Tem ouvinte perguntando, a Vládia está perguntando, como é o nome do livro? Celso Daniel. É facinho de achar aqui. Depois a gente vai postar as fotos, Facebook e tudo mais. Temos um ouvinte lá de Santo André, já que a gente está falando no caso do Celso Daniel, Carlos. Camila, veja com o Silvio, confirma se o Celso Daniel foi torturado antes de ser morto. Tinha essa informação nos laudos ali também, Silvio? O laudo feito pelo perito Carlos Del Monte Prince afirma que o Celso Daniel foi torturado. O legista foi morto, ou enfim. Morreu. É uma das mortes. A gente vai falar sobre as mortes misteriosas. Que cercam já. o caso. Oficialmente a conclusão da polícia foi que ele se suicidou. Mas... Estava lá escrito no boletim? Pois é, ele afirmou isso, afirmou inclusive em entrevista de televisão para programas do Jô Soares, por exemplo, e outros programas, de que o Celso Daniel foi torturado. O Celso Daniel, primeiro, o Celso Daniel tinha marcas de cano quente nas costas. O que significa isso? São armas, né? Arma quente nas costas. Tá. O Celso Daniel tinha marcas no corpo de estilhaços, como se disparos fossem feitos contra o chão, por exemplo, e aí ricocheteia, sabe? Ele tinha marca o corpo. O Celso Daniel tinha o exame necrológico depois mostra que ele tinha o espasmo cadavérico nas mãos, de que ele sofreu durante minutos antes de morrer, né? Além de uma pancada na cabeça. Em relação a essa pancada na cabeça, não é possível dizer se de repente ele também não levou a pancada na hora que ele foi retirado do carro, mas que ele tinha sinais de tortura, segundo o perito, ele tinha. A Rita de Osasco está perguntando, gente, já que estavam investigando o Celso Daniel e que ele poderia trabalhar com Lula, será que Lula está envolvido com este crime? Não só a Rita de Osasco, mas vários ouvintes estão perguntando. Alguns chegam a afirmar, né? Essa coisa do imaginário popular está junto, mas há algo na investigação que aponta Lula diretamente com esse caso? Então, para a Rita e para todo mundo que perguntou, não há. Do ponto de vista técnico, eu vou sempre bater nessa tecla, que esse livro é um livro técnico, é um livro calçado ali, calcado em provas, nas provas que eu encontrei, que estão nos autos, inclusive, muita coisa está nos autos, tem muita pesquisa envolvida, tem entrevistas, tem depoimentos. Não há algo que, no aspecto técnico, prove a ligação do ex-presidente Lula com a morte do Celso Daniel, mas há todos esses elementos que eu acabei de dizer, né? Quando a gente junta a política ao caso. Não à toa o livro chama-se Política, Corrupção e Morte, né? Mas tem política, né, nesse caso. Então, o interessante é que eu espero que o leitor termine o livro já com as suas próprias conclusões, porque partindo de um mosaico técnico, ele chega as conclusões que ele quiser. Exatamente. A Carmen, não só a Carmen, mas tem outros ouvintes aqui, ela
ela se demonstra aqui surpresa ao saber que Celso Daniel tinha uma namorada, porque dizem aqui os ouvintes que ele teria um caso com o próprio Sombra. Mito ou verdade, ou nada indica que eles teriam um romance ali entre eles? Esse boato, ele era frequente em Santo André. Primeiro pela proximidade que o Sérgio Sombra tinha com o Celso, né? O Sérgio tinha 2 apelidos. Um que ele gostava, que era Sérgio Chefe, né? Que até o Celso Daniel chamava ele de chefe. E outro era Sérgio Sombra, o que ele não gostava. Atribuía a paternidade desse apelido aos inimigos. Mas dizia-se sim que eles teriam uma relação íntima, vamos dizer assim. Mas, olha só, o livro cita isso somente quando eu reproduzo a pergunta de uma repórter do jornal Folha de São Paulo para a namorada na época chamada Ivone Santana, né, do Celso Daniel. Ela nega, diz que aquilo, não, isso é lixo, isso é tudo lixo. E assim, é uma seara íntima demais, que apenas se ela tivesse alguma relevância, se as investigações tivessem apontado que isso como algo relevante para a elucidação do crime, valeria a pena. Do contrário, é uma seara... A gente pode dispensar até, né? Ora, tenho mais perguntas aqui. Vamos avançar. O Heitor Florence. Oi, Camila. Boa tarde, Silvio. Corre nos bastidores que morreram 14 pessoas, além do Celso Daniel, e falam que até um garçom foi assassinado, que seria o garçom aí da noite do jantar, né? Do Celso Daniel com o Sombra, nesse restaurante. Será que é verdade? O Heitor Florence de Pinheiros, ele quer saber se essas pessoas, 14, ele dá um número aqui, 14 pessoas foram mortas além de Celso Daniel. A gente sabe que muitas pessoas morreram ao longo do processo. Mas você chega a abordar isso no seu livro, sobre essas mortes misteriosas e tudo mais? Então, há muitas mortes misteriosas. E eu me debrucei em tentar... foi Heitor que perguntou? Heitor Florence. Heitor. Em tentar, inclusive, desmistificar algumas delas. Porque... E agora não são 14, são 7. 6 exatamente, uma ainda quase... Mas vamos lá, vamos tentar explicar por que essas mortes enchem de mística o caso Celso Daniel. Porque eram pessoas que, direta ou indiretamente, estavam ali gravitando em torno do Celso Daniel, da morte dele, do assassinato dele. Então você tem, por exemplo, o legista, como eu citei agora há pouco. O legista o perito concluiu que o Celso Daniel foi torturado e ele morreu. Segundo a polícia, ele se suicidou. Mas é mais um caso de alguém que atuou no caso Celso Daniel, que morreu logo em seguida. O garçom que serviu Celso Daniel e Sérgio Sombra naquela noite no jantar, ele morreu de forma estranha. Como que ele morreu? Ele pilotava uma motocicleta na zona leste de São Paulo e uma outra moto em arrancada passa por perto dele e o garupa dessa outra moto chuta ele cai e morre em alta velocidade. Muito bem. Quando a polícia vai investigar a morte desse garçom, a polícia ouve ali uma prima, inclusive dele, ouve familiares. E os familiares, né, uma familiar que eu narro no livro, diz que ele gostava de dizer que havia escutado o que o Sérgio Sombra e o Celso Daniel conversaram naquela noite, naquele jantar. E também que ele havia recebido um depósito na conta bancária dele muito estranho. O garçom morreu. A única testemunha ocular do crime morreu dias depois. Ele era porteiro de um dos prédios e ele foi assassinado. Segundo a polícia, também não... Bom, segundo a polícia, o garçom morreu por latrocínio. Tentaram roubar a moto dele, ele não parou, chutaram a moto e ele morreu. Era uma tentativa de roubo. O porteiro que viu o garçom ser morto, segundo dizem, ele foi morto porque ele trabalhava para a antiga FEBEM também, era monitor e era um rolo com menores e ele morreu. São mortes estranhas. Né? Vou contar aqui rapidinho. Pode contar tudo. Conta tudo. Não pode, já estou contando o livro inteiro. Tem muita gente que já está comprando seu livro aqui, viu? O pessoal quer saber mais. Infelizmente não vai ter muito tempo mais, mas vai. Olha só, Camila. Vamos lá. Quando o corpo do Celso Daniel foi localizado lá naquela estrada de terra, cravejado, com 8 balas em Juquitiba,
a polícia foi chamada. A polícia foi chamada pelo caseiro de um dos... isso o livro também conta essa história, também traz quem chamou a polícia, quem viu o corpo. Foi o caseiro de um sítio. Ele estava caminhando de manhã, quando de repente ele viu aquele cadáver estirado ali, um senhor bem vestido, jogado ali. Ele pega e passa o telefone e liga para o 190, né? Chamada, o Copom da Polícia Militar. E os policiais militares vão averiguar, chegam lá e falam: olha só, temos aqui um cadáver, infelizmente. Não sabiam Eles quem era acionam, então, confirmam, não sabiam. Eles acionam as autoridades, eu citei aqui alguma delas, por exemplo, o delegado Romeu Tuma Júnior, que é um dos primeiros a investigar esse caso, que vai até o local, junto com outros delegados. Muito bem. E o serviço funerário é chamado para remover o corpo, né? O tal do rabecão, né? Então o gerente da funerária que está pilotando o rabecão, ele chega ao local, vê o corpo, né? Então antes de fazer qualquer coisa, ele olha para o rosto daquele cadáver, ele pensa, ele vai até o carro, ele pega um jornal da época que estampava na capa a morte, né? O sequestro de Celso Daniel, que ele havia sido sequestrado, e mostra para os policiais e fala assim: olha, não é muito parecido, não? E aí naquele instante os policiais têm noção do tamanho da encrenca que estava pela frente. Esse gerente dessa funerária, o primeiro a identificar o corpo de Celso Daniel, também morreu nos anos seguintes. Ele morreu, sabe assassinado. Segundo a polícia, ele morreu porque a funerária dele se envolveu numa disputa territorial com outra funerária e mataram ele por disputa comercial. Então você vai vendo, são várias mortes, né? Várias coincidências e atores dessa história sendo assassinados aí por vários motivos. Agora, para a gente encerrar o capítulo Mortes Misteriosas, é assim que ele chama no livro, a mais misteriosa delas trata de Dionísio Aquino Severo. Por isso deixei ele para o final. Dionísio Aquino Severo era um bandido muito conhecido, que liderava uma facção criminosa no estado de São Paulo, rival à facção criminosa mais conhecida hoje em dia aqui no estado de São Paulo e até no Brasil inteiro. Dionísio estava preso na penitenciária de Guarulhos quando ele foi resgatado um dia antes do sequestro de Celso Daniel de helicóptero, na mais cinematográfica fuga já registrada no sistema penitenciário de São Paulo. Um bandido, um preso, um detento, foi retirado de helicóptero de dentro de um presídio. Isso aí só havia acontecido no Rio de Janeiro, com o Escadinha, né? E o Dionísio, segundo o Ministério Público, era o elo entre... É o Ministério Público quem une a quadrilha da favela Pantanal ao Sérgio Gomes da Silva. Ele era o elo entre o Sérgio Gomes da Silva, o Sérgio Sombra e a quadrilha da favela Pantanal. O Dionísio foi capturado tempos depois, quando ele estava em Alagoas, já havia cometido outros crimes. Ele é trazido para São Paulo pela equipe do Dr. Tuma e colocado no CDP do Belém, provisoriamente até que fosse removido para um outro presídio. O Dionísio é morto no parlatório logo depois de ser preso, depois de ficar 3 horas dentro do parlatório com o advogado, algo que é incomum em qualquer lugar do mundo. O preso fica normalmente meia hora no parlatório conversando com o seu advogado. Ele ficou lá 3 horas, estava escrevendo uma carta para a mulher dele e tal, e ele foi morto a facadas, mais de 60 estiletadas. E uma curiosidade, segundo o Dr. Tuma, quando o Dionísio chegou a São Paulo, depois de ser preso, ele disse uma frase que até hoje assombra o PT. Doutor, o que eu sei sobre o caso Celso Daniel, eu só falo em juízo. Que medo. Olha, essas mortes todas misteriosas estão relatadas no capítulo 11, se chama Mortes Misteriosas, do livro do Silvio Navarro, Celso Daniel. Dá para fazer mais uma última perguntinha, né, aqui. São muitas, viu, Silvio? Depois eu repasso algumas para você. Por Mas favor. o Demóstocles Sampaio, de São Caetano, muito ouvinte daquela região do ABC. Vizinha. Por favor, Camila, pergunte ao Silvio qual a relação da chamada máfia dos ônibus de Santo André, que tem como um dos envolvidos o pai da deputada Mara Gabrilli, com o caso. Inclusive, ele faleceu, né, o pai da deputada Mara Gabrilli. Você chegou nessa parte da investigação? Curiosidade aqui do nosso ouvinte. Sim.
como eu disse lá no começo, empresários de ônibus, mas no caso não o pai dela, né? Mas outros empresários de ônibus tinham interesses nos contratos públicos de Santo André. Citei, por exemplo, o Ronan Maria Pinto, que foi condenado pela Justiça de Santo André e também é investigado na Operação Lava Jato. Agora, o que é? Extorsão, era cobrança de propina de donos de ônibus. Agora é importante dizer que foi a irmã da deputada Mara Gabrilli quem denunciou ao Ministério Público que estava sendo achacada, né? Que a empresa dela estava sendo achacada. Olha, e tem outros ouvintes também perguntando, mas agora para encerrar mesmo, não vou deixar você aqui mais umas 3 horas, não dá, ó. Zicler Gomes, da Bela Vista. Camila, queria saber do Silvio se ele sofreu ameaças durante a pesquisa do livro, levando em conta que são várias mortes misteriosas e tal. Você, como repórter, jornalista, pesquisador desse assunto, né? Você chegou a receber alguma ameaça? Não recebi nenhuma ameaça, espero não receber. Vou fazer um toque aqui na sua mesa. Já fizemos aqui, ó. O que houve, tá sim, foi muita porta na cara, muita gente que não tinha interesse nenhum, você pode imaginar por quê, em me dar entrevista, em me ouvir ou fornecer algum tipo de informação. Isso sim. Bom, olha, quero agradecer a presença do Silvio Navarro, que lança o livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, da editora Record. Muito legal, viu? Obrigada pela sua presença. O prefácio foi feito pelo Fausto Macedo, é isso? Nosso amigo aqui O Fausto Macedo aqui do Estadão escreveu a resenha para a revista Veja. Ah, isso. Então, que legal, viu? Aproveitamos e dar um abraço para o meu amigo Fausto. Acabou de passar aqui, né? Muito bom. Obrigada pela sua presença, viu, Silvio? Parabéns pelo seu trabalho. Vou ler de hoje para amanhã esse livro, viu? Obrigado, Camila. Obrigado a todos os seus ouvintes. Espero que vocês gostem. Obrigada.